É o microfone aqui. É. Que aí a voz fica mais pertinho. A tecnologia, pode falando, vô. É a história que minha mãe contava. Tá bom. Que meu pai era meio broco assim, não gravava. Se ele gravava, mas ele era meio vergonhoso, meio broco assim, não contava. Agora minha mãe contava a história. Quase conseguiram. Pode contar. Que o meu pai, quando ele era novo, ele foi casado com uma sobrinha. Sobrinha legítima. Uma sobrinha dele. Nossa, ele já foi casado, então? É, meu pai casou com uma sobrinha legítima. Foi. Aí nesse tempo tinha aqueles padres que nem o Frei Damião, tinha aqueles padres que, aquele missionário, aqueles padres que entendia muito da área católica, assim, da lei da igreja. Então, quando ele não sei como foi que começou, sei que quando ele casou, iludiram que ele casou com essa sobrinha e teve uma filha com ela. Aí, quando foram falar para os padres, aqueles missionários, aqueles padres do outro tempo, aí o padre disse que anulou o casamento, disse que não valia. Não valia, estava nulo o casamento, porque ela era sobrinha legítima dele e não podia. Sem tirar licença, era nulo o casamento. Aí, disse que podia casar, anulou o casamento e disse que podia casar com quem quisesse, casar no padre. Aí minha mãe chegou, assim, aí meu pai, aí foi-se embora, aí ela foi-se embora com a filha, com a menina. Aí quando foi depois, estava anulado o casamento, falaram com os padres, tal, que estava anulado. Aí ele chegou, minha mãe era solteira, minha mãe tinha fugido mais um cara lá, teve outra filha também. E do cara, e o cara metia no cacete. Na avó? Tá? Nossa, eu não sabia disso, não. Metia no cacete dela e via muito, assim, daquela vida muito ruim. Aí minha mãe ia largá-lo, aí ele disse que se ela largasse ele, ia atrás e matava. Meu Deus! Mas aí ela tinha uns tios que era cego naquele outros tempos, há uns anos, não sei que ano era atrás, sei aqueles anos, muitos anos atrás, que minha mãe já está com 20 anos, ela morreu com 86, era do outro tempo, acho que nos anos 10, tá, não sei anos. Aí minha mãe chegou, sim, aí os meus tios soube, meus tios não, os tios dela, eu não sei que era meu, era os tios dela, soube disso aí foi ver ela. Que brabo, naquele tempo da brabeza mesmo, que povo brabo. Aí foi ver ela e o cabo teve medo, não aconteceu nada. Trouxe ela, mas não pôde carregar, deixou a menina para lá. Essa menina eu nunca vi, agora a filha... Agora, uma irmãzinha deixou para lá e sumiu no mundo, porque ele maltratava ela. Deu um tempo de moça, ficou com ela, e depois ficou grávida dessa menina, mas só via maltratando ela, passando fome e dando nela. Aí os tios dela eram bravos, foram ver ela, que se ele metesse o pé, morria. Aí ele teve medo, não veio atrás, aí ficaram com ela. Depois ela era solteira, e meu pai anularam o casamento dele, os padres do outro tempo, aqueles missionários, chamavam missionário, ele já vai embora missionário, assim que nem Frei Damião, esses padres assim. Anularam o casamento, disse que ele era sobrinho legítimo dele e não podia casar, não valia. Aí ele chegou, casou com minha mãe, casou no padre com minha mãe. Aí foi... E o senhor sabe como eles se conheceram? Não sei. Aí eu sei que se casou e morreu, meu pai morreu com 93 anos e minha mãe com 86 anos. Aí meu pai já casou, rapaz, já idoso, já uns 40 e tantos anos. Então. Aí depois a minha irmã, ela ainda veio lá em casa, essa irmã lá. Juntou, foi a casa duas tias e vieram, não sei se veio com o marido, não, veio sozinho para lá. Sei que veio só, veio passear, uma galegona. Eu tinha uns 10 anos nesse tempo, mas ainda me lembro que eles vieram a cavalo assim, olha, uma galegona bonitona, filho do meu pai, a família do meu pai tudo é branco, e a família da minha mãe é morena. Foi o caso que eu saí moreno com a família da minha mãe, tinha tudo moreno, filho, meu pai era branco, galego, branco mesmo, branco do cabelo louro. Aí minha menina tudo branca mesmo, que nesse povo do galego aí, tudo branco, família branca. Meu pai não via, eu não sei nem meu pai. Minha mãe é tudo moreno, negão, cabelo pichainho, tudo. Aí sei que terminou o casal e aí, nova família. E hoje eu tô já velho também. Aí teve vovô. Eu já estou aqui com 85 anos.
já meio broco. E Dona Zizinha ainda cuidando nas plantas também, broco. Tá pior que eu ainda dou uma carreira. Se for para correr 50 braços, eu ainda ganho R$100 para correr. E ela, se der 100, ela não corre. Quer me dar, você me dá R$100, me diz 100 metros, eu dou uma carreira trancada mesmo. Ganha a hora. Acompanha teu carro. Eu faço mais coisa do que Teu carro botar em 40, eu acompanho ele. 100 braços. 100 metros. Ainda acompanho. Agora para trabalhar e fazer de comer e planta é com Dona Zizi. Eu só estou comendo, fazendo caminhada e indo para a igreja rezar. Os dois veio forte. É. é como se amanhã ia dar. Tá firmando, Zizi. Daí, mano. É amanhã, mano. 3 horas da tarde. E a Sabine levar você lá. Vou levar, mano. Se eu não chamar, eu chamo uma pessoa. Olha, eu vou. Então, gente, essa foi o início da história do vovô. De como surgiu a família dele. E aí agora eu vou contar como foi que surgiu a sua família agora, que o senhor montou a sua nova família. Com a avó. Ah. Zizi, Zizi, a Dona Zizi, Maria do Carmo, Dona Zizi, o povo diz que o casamento é a sorte. Eu creio primeiramente em Deus, depois creio na sorte mesmo, porque aconteceu também uma entrevista. Eu conheci, namorava tudo na fazenda, morava na fazenda de 2 irmãos, lá em Viçosa, doutor Zequito, seu Pedito e doutor Zequito, lá perto de Viçosa. Aí aconteceu que a gente eu trabalhava junto com o filho do pai Vavá, o irmão dela. Depois conheci o pai dela, conheci tudo, mas o Carlos não andava lá. Mas depois eu vi ela, aí eu digo, eita, morenona bonita. Aí ela passou por dentro e disse, olha. Eu fui mangando, mas terminou. Aí o pai dela disse, agora eu vou embora pro sertão. Tinha um irmão metido a rico lá pro sertão de Ansaré, acima de um Juazeiro de 30 léguas. Pra você ver que é longe. Aí juntou a família todinha, quando a gente se conhecia, mas tanto que eu andei lá, que fiquei espiando assim e tal. Aí ela meteu-se pro sertão, levaram ela, eu digo, eita, foi-se embora. Aconteceu que meteram para nunca mais voltar. Mas aí eu não sei se foi a sorte, eu não sei o que foi, sei que terminou, os pais dela não se deu lá. Não se deram lá e disseram, vamos embora para Viçosa, vamos embora para Viçosa. Aí eles não vieram mais para Viçosa, ficaram em Quebrangulo. Aí foram trabalhar de roça, não ficaram mais em região de cana, fizeram na região, lá para Quebrangulo. Aí acontece que o pai dela, eu já conhecia ele, o pai não, eu conhecia o pai dela e a mãe, mas eles não tinham muito conhecimento comigo. Agora o irmão dela era amigo meu de trabalho, que a gente trabalhava, tirava a safra todo dia cortando cano. Eu era todo de 6 meses cortando cano, ia para aquelas danças, aquele festa, aquele coisa assim, ele conhecia eu. Aí eu vi o tio dela, né, o Joãozinho, vi ele lá em Viçosa. Aí eu perguntei, eu disse, sobre do povo do final, do povo seu santo? Aí ele disse assim, rapaz, voltou tudinho. Aí chegou a dar um beijo no coração, eu digo, eita, será? Voltou tudinho, tudo em Quebrangulo. Eu digo, eita, foi outra para Quebrangulo? Eu digo, nunca mais vi esse povo, não. Aí ele disse, me deu logo a dica, disse, mas é fácil de você ver. Eles, sabe o que é que você faz? Eu já fui lá. Eu digo, e como é que eu vou? Eu disse, aí você faz assim, você pega o trem que sobe, o trem, subiu o trem de 10 horas, o chamava colégio, eu só ia até colégio. Aí disse, você vai até, era a máquina de até o colégio, você vai, chegar na caixa, depois de Paulo Jacinto, você presta atenção quando você é Quebrangulo, você diz, vou descer na caixa d'água, lá na caixa d'água, que aí o trem, quando ele parar na caixa d'água para ter água, você desce. Ele parava na caixa d'água para tomar água e encher o tanque de água. Aí quando ele é 5 minutos, quando assim que ele para, aí você desce, você pega para Quebrangulo e desce lá. Aí eu digo, e aí para me informar? Diz, aí se você pergunta assim, onde é que mora o velho Amor? O patrão dele chama-se Amor. Eu digo, onde é a terra do velho Amor? Diz, é bem pertinho assim, ó. Aí ele diz, suba aí que você pergunta, assim que sair, tinha um corte assim, um corte que chama, é uma barreira grande na linha. Aí depois de sair já era o sítio desse velho Amor.
Deixa aí, já Quer mora... que eu siga? Se eu descansar, Não. não? Deixa eles já moram lá, nessa terra, é um sítiozinho, é um sítiozinho meio grande, tem uma fazendazinha, são moradores dele. Aí você conhece eles, aí quando chegar lá você diz, casa do seu santo, ele diz é aquela. Aí você vai direto lá, que o Vavá conhece você, o seu santo conhece mais ou menos assim. Aí eu digo, é mesmo, disse é. Aí isso era no mês de setembro, a usina estava moendo aqui, a usina, eu morava na região na fazenda do Tô Alto, aqui perto, no Caçamba. Aí eu estava cortando cana, foi quando eu ganhei dinheiro que eu fui lá. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, aí eu digo, se eu encontrar, pô, eu dormi aonde? Aí subi, né, meio desanimado, que quando eu cheguei lá, que perguntei o homem, vamos chamar João Borges, o homem da caixa d'água, conhecia ele, que ele vinha ver água desse riachão, para tomar água lá no verão, vinha ver água lá para tomar, no riachão. Aí, quando eu perguntei, a mulher disse, você conhece o seu Santos? Conhece? Ele mora bem aí, ele foi escutar ele mora aí, na terra do seu amor. Aí você mora onde? Eu digo, Viçosa. No Anel, na terra do Doutor Alto. Já, pô, ele mora bem ali. Aí chegou de gate, agora eu acerto. Aí eu fui, quando eu cheguei na casa dela, a primeira das casas que encontrei foi a moeda do patrão dele, do seu amor, o Vinado Amor. Aí quando eu disse assim, eu vi, onde é a casa do seu santo? Ele disse, você conhece o seu santo? Eu disse, conheço. O Vavá, nesse tempo não era compadre não. O Vavá, seu santo, disse, é aquela casa lá, olha. Eu saí, quando chegou lá, aí o compadre Vavá, nesse tempo não era compadre nada. O Vavá disse, eita, Assício Cante, mas Assício Cante. Eita, Assício Cante, Assício Cante. Aí vieram, tudo faz, rapaz, não sei o quê, pronto. E eu de hoje Zezé. Eita. E o pai dela, metido a brabo, não queria nem que eles pegassem para a filha dele. Eu digo, e agora? Eu disfarçava que o pai dela era metido a brabo. Aí eu disfarçava assim, mas hoje né, lá vai. Meu celular, Esse é o gravador da voz. Aquele é o do vídeo. Aí aconteceu que eu passei a noite, passei a noite, a tarde lá, que eu cheguei meio-dia, passei o dia. Aí quando foi no outro dia, aí quando eu contei a história de cá, que eu cortava cana, ganhava dinheiro, o irmão dela, compadre Vavá, desse tempo não era compadre não, Vavá, disse, pai, eu vou, mas Cício Cândido, vou para lá ganhar dinheiro, que aqui não estou ganhando dinheiro, estou parado. Ele disse assim, não, pai, não, não sei o quê. E vai ficar na casa dos outros. Eu disse, não, pode ir. Vamos, quando for sábado a gente vem tudo. Eu vou trazer o violinho, chamava a Rebeca nesse tempo, eu vou trazer, e trazia a batucada. Eu falei, eita, nós vamos. Aí, meu irmão, acontece que nós desceu para baixo, lá para casa, por causa descemos, no outro dia, na segunda-feira, foi no sábado. Quando foi no domingo, a gente desceu logo para não ir descemos logo no domingo de tarde. Peguemos o mesmo trem que descia, aí descemos no anel e andemos assim uma hora e pouco de pé, de linha abaixo, saímos lá em casa. Segunda-feira já fomos trabalhar. Trabalhei uma semana todinha, no sábado recebemos, fui para a Viçosa, fui à feira, deixei. Aí já deixei o dinheiro para mim fazer a feira, no sábado nós já pegou o trem, ó. Recebi, nós já pegou o trem, bem cedinho, já pegamos o trem de 10 horas subindo direto para Quebra-Angolo. Aí quando chegamos com uma batucada completa, violino, batucada. E esse violino, não era desse da praça não, hoje tem um da praça, sabe de que era? Que é o filho de Mulungu, um pau chamado Mulungu. Oh. Agora tem um som que eu tocava em guerreiro, em dança e tudo. E um tamborzinho do pequenininho e um pandeiro feito de couro de bode. Aí quando chegou cá e fizemos uma batucada, menino, foi festão. E a dona Zizi só de olho nele. Eu dizia, Zizi, então sai de perto dele, Zizi de olho nele. Depois terminou que eu, quando foi no fim do ano, vim embora para cá, arrumei morada lá, perto deles, vim embora. E aconteceu que quando foi no outro ano, terminou casando. E agora? Até hoje. Agora tá ruim de se casar, descasar mais. 65 anos de casado, pronto. Dona Zizi, quando fica brava, eu corro, quando depois ela amanhã eu volto. Agora tem uma coisa. Vou deixar ela aqui de castigo um mês, vou para São Paulo, passar um mês lá em São Paulo, andando para todo canto lá. E ela sozinha aqui mais ali. Não, não fala isso da minha vovó. Agora não tem cachorro para tomar conta nem passarinho. Aí vou deixar ela sozinha em mais além. Não, o senhor não consegue. Pronto. E esse foi o piloto da história do vovô. A gente vai tentar guardar aí toda semana uma parte da história do vô, né, vô? Quer falar alguma coisa do final? Quer que eu fale a história de Leza? Não. Da avó? Quer que a história de Leza? Da mãe, a mãe? Sim. Do quê?
Do De quando teve, né? O que aconteceu quando eu fui para São Paulo? Não vou contar tudo, não. Eu vou para São Paulo que eu chego assim quando você terminou. Misturando São Paulo com Pernambuco. E... Se o senhor quiser contar agora, pode contar. Você vai escolher. Tá bom. Agora ainda tem outra história. A outra história, sabe qual é? Não vou contar tantinho, mas vou contar assim, a metade da história. A metade da história é que eu cheguei aqui em Teotônio, graças a Deus me dei bem. Fui negociar, criei minha família mais ou menos, graças a Deus. Aí o que aconteceu quando meu filho já estava criado, tudo criado. Aí tinha uma turma que fui para São Paulo. Sim, aconteceu quando eu me casei, fui para São Paulo, passei 5 anos morando no interior de São Paulo. Aconteceu que nasceu 3 filhos em São Paulo, Deleuze, José, Deleuze e Creuza. São paulistas, nasceram no interior de São Paulo, aí, perto de Matinópolis, região de Matinópolis. Por dentro daquele trecho ali. Aconteceu que dizia, eu quero ir para o norte, eu quero ir para o norte, com medo das trevoadas, e terminou, e eu também, meus pais vivem aqui, e minha mãe, tá, meus irmãos, e aí o nortista só quando naquele tempo, hoje não, mas naquele tempo, quando eu ia para São Paulo, só falava de vir para o norte, terminou, eles vinham para o norte, levamos o trombão, chegou aqui, bolemos, aí no final, aqui não estou indo para você, quando eu vim para aqui, quando minha família já cresceu, já estava tudo criado, já tudo estudando, a Deleuze já estava com 14 anos para 15 anos. E o Zé com 14, a menina com 12, a pequenininha já estava com quase com 5 anos. A Deleuze veio para aqui, acabou de criar. Morei, hoje está com 45 anos. A gente mora aqui em Teotônio. Eu cheguei aqui, a minha estava com 5 anos. Hoje está com 50, 45 anos mesmo, que a gente mora em Teotônio. Aconteceu que o Zé foi para São Paulo, depois foi para lá, levei a Deleuza, depois foi embora a família toda trabalhar para lá. Trabalhar e estudar. A Deleuza foi só trabalhar. Mas e aí a outra, a Cleusa foi só trabalhar, a outra, a Eleusa, quando tirou os estudos, foi também para trabalhar, mas lá elas botaram na cabeça que queria passar à frente. Graças a Deus que deu certo. Por isso que eu estou dizendo aqui, já comecei dizendo assim, que a pessoa, tendo uma vocação, uma imaginação de bom, se for de ruim, tá ferrado, mas se for de bom, peça a Deus para ser de bom. Que sendo de bom é bom mesmo. Aconteceu com a minha filha, a Cleusa, graças a Deus que ela tinha, quando foi daqui, ela já era enfermeira na usina, mas enfermeira sem estudo. Chegou em São Paulo, ela teve a vocação de estudar para ser enfermeira. E estudou e foi enfermeira mesmo. E a outra não tinha essa vocação, mas depois começou a estudar e, graças a Deus, casou. Aí foi, quando ela se formou, foi trabalhar de escritório, escriturária. Mas aí tinha vontade também, foi trabalhar de assistente de enfermagem. Aí o marido dela era uma pessoa muito legal também, aí disse assim, você vai ser enfermeira. Aí ele trabalhava na metalúrgica, compraram ela tirou a habilitação, tinha que comprar um carro. Ele disse, um dia você precisou um carro, mas agora não. Dinheirinho que nós arrumar, nós dois vamos pagar sua faculdade particular. Nesse tempo não era que nem hoje, nesse tempo era mais. Hoje é fácil demais. Se a pessoa tem fé em Deus, tem a vontade, ganha dinheiro para estudar. Nesse tempo pagava para estudar, quem podia, quem não podia. Aí juntou os dois trabalhando, o marido dela e ela, pagaram os estudos, 5 anos ela estudando. E ele era muito legal, ele ajudava ela também assim. A fazer em casa, não botaram empregada. Eles dois não tinham família, eles dois trabalhavam e estudavam. Ela trabalhava e estudava, e ele só trabalhava. Aí tinha fogo de ajudar ela. Passaram a frente, graças a Deus. Terminou, para encontrar a história, ela se formou. Eu e a mãe dela fomos para a formatura dela, foi muito legal. Aí ela, quando se formou, trabalhando de escriturária no escritório do hospital. Primeiro que ela foi lá, assim que chegou lá, com 3 dias, as irmãs das duas irmãs trabalhavam no hospital, uma já trabalhava de enfermagem, e eu não me lembro se era enfermeira, eu sei que trabalhava no hospital, todas as duas, Beleza e Creuza, nas clínicas lá em São Paulo. Nesse mesmo hospital, a Eleusa, quando chegou lá, foi trabalhar no escritório. Com 3 dias, arrumou um emprego no escritório.
Foi trabalhar e estudar. Aí pagaram os estudos delas, se formou. Quando se formou, aí ela tinha conhecimento lá no hospital e falaram, não tem vaga para enfermeira, vou em um caso trabalho no outro canto. Que quando a primeira vaga que tiver aqui no hospital, aí você está informado e já vai ser enfermeira. Aconteceu que provaram o que disseram. Quando foi, eu não me lembro direitinho, mas parece que com 4, 5 meses custou. Aí apareceu a vaga, colocaram ela como enfermeira. E até hoje, 30 anos, o ano passado inteiro, de enfermeira, assim, foi a enfermeira padrão, 30 anos. Tirou a foto lá com os funcionários, os gerentes, os povos de lá, e ganhou lá o título de enfermeira padrão. Nunca saiu. 30 anos. Já entrou para 31, se Deus quiser, ela vai se aposentar lá. Todo mundo gosta dela, graças a Deus. E Deus, e a gente, todo mundo. Não é porque é minha filha, não, mas filha minha, não, mas ela é uma pessoa que só trabalha para o bem e Deus que protege ela com toda a família. E a mãe dessa daqui, e a minha filha mais velha, deixei a história para trás, é curtinha, vou começar. Tá bom. Aí ela ficou na casa do irmão, e da casa do irmão, aí o irmão tinha umas pessoas que conhecia aqui lá da cidade aqui, quando eu morava aqui no norte, na cidade daqui, Paulo Jacinto, aquele mundo. Aí ele conheceu o Pernambuco, compadre, que é meu genro e filho, porque eu tenho ele como genro e filho, que é umas pessoas muito legais, não é porque tem na vista dele, não, mas umas pessoas que eles têm eu como genro e como pai, e eu tenho eles como genro e como filho. O que der para mim, der para eles, e o que der para ele, der para mim. Graças a Deus. Aí acontece que através das pessoas conhecer ele, aí ele lá sozinho, que tinha família lá trabalhando, já tinha o trabalho dele, mas tinha um barzinho muito pequeno lá, uma casinha que era um barzinho que ele vivia lá. Aí tinha umas pessoas, conheceu ele, conhecia a gente, aí informaram. Ah, Zé, você vai casar com a Lagoana. Diz, por quê? Ele disse, a moça é muito boa, a filha do seu Cício, deram aquela informação, eita, pessoa. E essa senhora, Deus está para os outros, já faleceu. Aí ela falou para mim, eu não sabia, depois ela contou a história. Ela falou pro senhor, foi? Falou aqui, disse, olha, eu fui a convideira do casamento do Zéza. Diz, fui quem aprendeu que ele não conhecia vocês. Aí eu conhecia vocês, eu conheço vocês, eu conheço vocês que é uma pessoa do bem, e falei para ele que tinha uma moça que ele ia se casar com ela, que era uma pessoa do bem. Se ele se agradasse, informei ela e fui que até que, eu não sei da história, sei que ela falou que deu a conhecer, o compadre Eusébio conhecer a Edileuza. E aí quando eles se viram, tinham que se casar mesmo, aí já se gostaram também. Aí daqui lá e tal, e se conversaram, se deram a conhecer, e para encostar a história, minha filha, casaram, formaram uma família até hoje. Felicidade para nós todos e Deus abençoe nós todos. Tchau. E foi isso, pessoal. Obrigada. Obrigada, vovô, por ter contado sua historinha. Vai deixar gravado. Seus tatara vai ver tudo, viu? Quando o senhor tiver 120 anos, a gente vai passar na TV. Obrigada, vô. Pronto, o vovô vai continuar aqui a história que ele esqueceu de terminar. Vamos lá, vovô. Manda bala. Sim, desculpa aí, mas eu agora me lembrei. O resto da história é essa. É que a história dos mais velhos, Deus escreve, me ajuda, A história certa com as linhas com a linha torta. E aconteceu que, olha, quantos anos? 7 anos. Aconteceu que a minha neta, a Samira, quando ela terminou os estudos que dava para entrar na faculdade, aí ela tinha a vocação para seguir esse estudo que ela está estudando hoje, de arquitetura. Mas aí lá em São Paulo tinha, mas Deus, é que eu falei, tudo ele é feito, tudo ele resolve como ele quer, e deu certinho, graças a Deus, nós passamos esses 7 anos com uma filha em casa. Uma filha em São Paulo,
duas filhas em São Paulo e uma aqui. E hoje ela se formou e eu estou pedindo a Deus que ela arrume um trabalho aqui no Nordeste, porque ficar perto da gente, daqui para Maceió, né, tem cidade por aqui que possa ela pegar um transporte com 6 horas estar aqui, porque se for para São Paulo, meu Deus, vai ser uma tristeza para a gente. Ela ficar sozinha, porque esses tempos atrás, eu não esperava esses anos todinhos que ela ficou aqui com a gente, que assim, que foi uma grande felicidade para a gente, porque a gente, olha, hoje tudo é resolver, tudo é ela. E eu hoje estou virando criança, eu e a mãe dela. Porque qualquer coisa no banco, no hospital, numa viagem, qualquer coisa assim. Hoje, se eu disser assim, vamos para São Paulo, eu vou com ela. Mas se for para o Sol, eu não vou. Vamos para Maceió, vamos para qualquer canto. E tudo é com ela. Você já fez a vontade de Deus, mas Deus colocou ela no nosso caminho. Até hoje, foi uma grande felicidade para a gente. Então, estou entregando na mão de Deus, quando ele mostrar ela um bom trabalho, ela fazer a vida dela, mas que tem um ladinho para ajudar a gente. Seja feita a vontade de Deus. Tchau, tchau, tchau. E assim eu vou. Quer que eu não pare de chorar nunca mais? Obrigada pela audiência de quem estiver assistindo. Vou fazer minha vida em Maceió. Beijo.